Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Sejam bem-vindos de volta ao Jogo Psi. Você que já está acompanhando a gente, seja muito bem-vindo de volta. É muito importante ter você aqui. Mas, caso você esteja chegando, esse é o Jogo Psi, um canal em que a gente aborda questões referentes à deficiência de uma perspectiva um pouco diferente. Eu tô com um bloco de perguntas muito mara para responder, mas para não ficar o vídeo muito grande, eu vou responder de uma por uma. E a pergunta de hoje é: o que significa empoderar a pessoa com deficiência? Vamos pensar assim, ó. Um mesmo fato possui várias narrativas. Imagine que eu perguntasse pra você: como é que você chegou a esse vídeo agora? Aí você pode contar, sei lá, eu tava inscrito no canal, recebi notificação. Eu recebi o link, cliquei pra ver, tô aqui. Eu tava zapeando no YouTube, encontrei esse link, tô aqui. Agora imagina que você vai me perguntar como é que eu vim gravar esse vídeo, por que eu tô aqui agora e não em outro horário. A minha história vai ser diferente de vocês, correto? Então a gente tem uma diversidade de narrativas. Normalmente, quem tem o poder, e aí eu falo poder de compra, poder de acesso aos meios de produção, poder de acesso ao conhecimento, controla a narrativa. Então, por exemplo, imagina que eu vou contar a minha história da minha deficiência assim, eu nasci e aí eu tive um problema quando eu nasci, daí eu fui pra incubadora, daí na incubadora eu fiquei com deficiência, daí eles me levaram pro médico, os médicos disseram que não podiam fazer nada, daí eu fui pra PAI, cheguei lá na PAI, fiquei lá um tempo, eles tentaram me ensinar algumas coisas, daí depois eu fui pra escola. E nessa escola eu sofri bullying porque as pessoas não aceitavam que eu era diferente. É, E daí depois eu voltei e fiquei em casa mais um tempo. Daí eu gostava de ficar, que a minha família ficasse perto de mim, eles me levavam pra praia, me levavam para os lugares e era muito bom. Vocês estão percebendo? Essa história que eu tô contando, eu sou sempre o eu sou sempre a pessoa que sofre ação. Eu tô numa posição passiva. Ok, eu nasci e aí eu não podia fazer nada quando eu nasci, porque eu era um neném, né? Mas todo o resto eu tô passivo. Os familiares escolhem me levar para o médico, os médicos dizem que não fazem nada, depois eles escolhem me colocar na PAI, depois eu saio da PAI, depois eles escolhem me colocar na escola, depois eu sofro bullying, então as pessoas escolheram fazer bullying comigo e, e é uma narrativa. Agora imagina que essa história fosse contada pelo... Vamos pensar aqui... Pela pessoa da PAI que te recebeu, pelos teus professores da PAI. Que história eles contariam? Eles contariam que tinham vários alunos, entre eles você, e você não ficou lá por muito tempo. E você era alegre, você era triste, você era isso, você era aquilo. Então é sempre uma história em que você recebe as coisas que te acontecem e não faz muita coisa, né? Muitas narrativas também em torno da deficiência geram em torno do benfeitor, né? Então eu vi fulano naquela situação, eu fiquei com muita pena e aí eu quis fazer alguma coisa e tal. Isso é válido? É. Mas notem que nessa narrativa a pessoa continua passiva. E aí ela não consegue ter muito espaço de escolha. Ela não tem muita responsabilidade, mas ela também não tem escolha. Então a vida é como é. Olha, pode ser que isso seja confortável para você, de verdade. E se for, tudo bem. Sabe? Se para você esse lugar tá ok, não tem problema. Mas para muita gente não tá. A gente tem, por exemplo, um índice, eu não conheço pesquisa sobre isso, nem sei se há, de suicídio de pessoas com deficiência, né? Porque esse lugar de inação para algumas pessoas é muito pesado. Elas não conseguem ter espaço. Essa sensação de não controle da própria vida, né, pode gerar
muitos sintomas emocionais não bacanas. Desde rebeldia, comportamento de autossabotagem, autodestruição, até comportamento de apatia, depressão e etc. Então, quando a gente pensa em empoderar a pessoa com deficiência, em ajudar para que cada um, dentro daquilo que possa, seja responsável, seja protagonista da própria história, eu não estou pedindo para as pessoas se revoltarem e ficarem contra as suas famílias, contra quem for. Eu estou aqui pensando em saúde mental. Vocês estão percebendo? Porque se você tem um espaço de não protagonismo muito grande, que demora por muito tempo, você fica vulnerável a uma série de adoecimentos. E aqui a gente tem, por exemplo, depressão, maior propensão a vícios, né? E aí tem não somente os vícios, as adicções alcoolistas e enfim, né? Mas tem outras adicções também, compulsões, né? Então, a pessoa que ela não tem espaço de ação, de escolha, ela se coloca em uma posição de vulnerabilidade. Tanto uma vulnerabilidade social, então se você tem más intenções, você vai poder fazer coisas com essa pessoa que você não faria, porque ela é vulnerável, ela não é considerada sujeito, então as pessoas não vão perguntar a opinião dela, isso é muito sério. Então ela se coloca na posição de vulnerabilidade. Aí a gente entra com vulnerabilidade econômica e vulnerabilidade mental. Saúde mental da pessoa, ela entra em situação de vulnerabilidade. Então não é bom. O empoderamento, ele acontece quando você possui informações confiáveis e a partir dessas informações você pode ter escolhas. Então vamos pegar um tema relacionado à nossa deficiência visual, tomando isso por referência só porque é que eu tenho mais contato. Mas você pode adaptar isso para qualquer deficiência que você tenha. Então imagina que você tem uma deficiência visual e você possui informações corretas e confiáveis sobre cães-guia. Então você sabe onde, como conseguir um cão-guia, você sabe quais as possibilidades de um cão-guia, você sabe o perfil necessário para se ter um cão-guia, você sabe os gastos de um cão-guia, você sabe as vantagens de um cão-guia. A partir desse empoderamento, você vai poder decidir se você quer um dia ter um cão-guia ou não. O empoderamento não é para todo mundo ter um cão-guia. Não é para todo mundo que tem deficiência fazer um concurso público. Não é para todo mundo que tem deficiência entrar numa forma. É para todo mundo que tem deficiência poder ter o máximo de escolha dentro da sua condição. E o empoderamento, ele não tem nada a ver com a independência física. Eu noto que as pessoas confundem muito autonomia com independência física. Você pode ser uma pessoa que por vários motivos tem bastante independência física, faz tudo sozinho, e você ser uma pessoa bastante desempoderada. E você não tem autonomia. Entende? Então, pensa assim, a independência, de um ponto de vista físico, é uma escolha tua que pode ou não acontecer. Eu conheço várias pessoas com deficiência que optam por andar com um acompanhante familiar, cuidador, contratado, o que couber. Elas decidem isso para elas por N motivos. Elas se sentem mais seguras, elas se sentem menos expostas. É isso que elas querem para ela. Ah, então elas não têm autonomia. Elas têm. Ela está usando a autonomia para ser dependente. Ah, ela é acomodada? Não necessariamente. Cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem suas habilidades, cada pessoa tem seus limites, cada pessoa tem suas possibilidades. Muita gente confunde empoderamento e autonomia com fazer o que eu quero. Então, sei lá, eu tenho lá o ideal do deficiente empoderado. É um ideal que eu botei na minha cabeça. Veio daqui da minha cabeça. Aí eu falo assim, pra mim o deficiente empoderado é aquele que tem nível acadêmico superior e anda sozinho e faz o diabo a 4. Esse é meu ideal. Então, se você não tá no meu ideal, você é uma pessoa acomodada, você é uma pessoa dependente, para.
Isso se chama intolerância, não se chama autonomia e empoderamento. Autonomia e empoderamento, o empoderamento vai te ajudar a ter autonomia. E autonomia é você decidir o que fazer em tudo que você pode decidir. Então você pode ser uma pessoa tetraplégica que move somente, sei lá, o olho, o dedo mindinho, e mesmo assim você agir com autonomia. É perfeitamente possível. Do mesmo modo, você pode ser uma pessoa sem deficiência nenhuma, com total independência física e mesmo assim não ter autonomia. Você é uma pessoa que não consegue tomar suas próprias decisões, você é uma pessoa que tem um quadro bastante sério de ansiedade, de dependência emocional, você não tem autonomia. Então a gente precisa muito ter claro, o empoderamento não é para todo mundo se rebelar e sair quebrando tudo, e sair brigando com as famílias. O empoderamento é para você ter qualidade de vida. É para você ter elementos para construir sua autonomia como você quiser. Inclusive, se for o seu caso, continuar na dependência. Se for o teu caso. Você tem direito. Então, tudo tem ônus e bônus. Tudo tem, a vida é feita de escolhas. Tudo tem ônus e bônus. Então, quando a gente começa a ter informações, eu vou escolher que ônus e que bônus eu vou ter. Na maior das possibilidades, na maior quantidade de vezes. Então, é disso que se trata. Então, deixa eu pensar assim, um exemplo. Uma pessoa com deficiência empoderada, ela consegue pensar a longo prazo. Olha, eu quero ter minha independência financeira. O que eu posso fazer para ter minha independência financeira? Ah, isso. Ok, vamos chegar lá. Eu quero ter minha casa própria. Eu quero ter um emprego. Eu quero morar sozinho. Então, o empoderamento vai te fazer traçar um como você chegar a realizar os seus eu quero. Sai da frustração. Sai da impossibilidade. Ah, porque eu sou deficiente, eu não posso. Não necessariamente. Porque tem muita gente com deficiência que faz. Então, assim, tu não é pior do que outras pessoas que têm a mesma característica que tu. Se você consegue 1000 coisas, você faz e acontece, e tu não é melhor que a outra pessoa que tem a mesma característica que tu. Tu simplesmente teve as possibilidades de fazer acontecer. Parabéns. Mas outra pessoa também pode ter, tanto quanto possível. Então, imagina essa narrativa. Quando eu nasci, eu tive um problema, fui para a incubadora. Nesse processo, eu me tornei pessoa com deficiência. E aí, os meus pais me colocaram na PAI, mas eu queria muito ir para a escola regular. Daí, eu fui para a escola regular. Quando eu cheguei na escola regular, eu comecei a sofrer bullying. Daí, eu fiquei assim muito chateada, fiquei bastante bravo. Daí a professora falou sobre bullying na escola e eu consegui continuar na escola. E depois disso eu consegui, fazer um curso de jovem aprendiz e tive meu primeiro emprego. Viu a diferença? É disso que se trata. Então, o que a gente está se propondo aqui é a pensar a deficiência de uma forma diferente. Não de um ponto determinista. Ah, meu Deus, a pessoa tem uma deficiência. Coitado, coitada, que dó. Nossa, fazer o quê? Foi a vontade de Deus. Ah, tadinho. E eu tenho esse problema, é um problema muito grande, tudo pra mim é muito difícil. À medida que eu tô falando isso, gente, eu tô abaixando a cabeça e afastando o microfone assim. Porque é realmente como se a gente fosse diminuindo. Esse é o modo de pensar a deficiência focando no corpo. É o modo em que, se eu tenho uma deficiência, eu sou deficiente. Então, eu sou defeituoso,
eu sou defeituosa. E acabou. Determinismo. Tá? A outra possibilidade de pensar a deficiência é uma possibilidade propositiva. Tem uma deficiência. Isso aí a gente não dá pra negociar. E todo o resto? Porque todo o resto tá em aberto. Vocês entendem? Todo o resto é possibilidade. O que você vai fazer? Você vai ficar em casa com o celular na mão o dia inteiro pra sempre? É um direito seu. Não tem importância. Você pode usar o seu empoderamento pra falar assim: eu quero ficar com o celular na minha mão em casa pra sempre. Tua vida. Vai em frente. Ah, mas ué. Só não vem falar assim: fazer o quê, né? Como eu sou deficiente, eu tenho que ficar com o celular na mão pra sempre. Não! Se quiser, não tem problema nenhum. Eu tive fase de ficar sentada no computador pra sempre. Ficava lá, no computador. Era o que eu queria fazer, era o que eu dava conta de fazer, era o que era certo pra mim naquele momento. Mas não era porque eu tinha uma deficiência. Porque tem gente aí que não tem perna, não tem braço e tá trabalhando. E tá construindo alguma coisa. Então o que você vai fazer? Você é obrigado a ser um coach motivacional porque você não tem perna e não tem braço e tem outro cara que faz isso e não tem perna e não tem braço? Não. Você não é obrigado. A gente tem que viver a nossa própria verdade. Por exemplo, a minha verdade é que eu não sou uma pessoa atlética. Então, pra mim, malhar 3 vezes por dia não faz sentido. Eu não sou essa pessoa. Se você falar assim, Jô, você vai ler 3 vezes por dia. Eu falei, nossa, por que não 5? Pode ser até 6 eu leio. Mas você fala, Jô, você vai malhar 3 vezes por dia. Eu falo assim, fala sério. Não é meu estilo. Mas eu não posso falar assim, ai, gente, eu não malho todo dia porque eu sou pessoa com deficiência. Não. O empoderamento é isso. É você ser a pessoa que você quiser ser, que você dá conta de ser e poder aproximar o máximo possível o teu desejo da tua realidade, sem usar a deficiência como desculpa e sem usar a deficiência como trampolim. A partir disso, você faz o que você quiser. Então, se você pegar a tua narrativa, apoderar-se dela e decidir ficar em casa, porque tu gosta de ficar em casa, porque tu acha ficar na rua chato, é teu direito. Mas não vai dizer, é porque eu tenho uma deficiência. Não. É porque eu quero mesmo. Eu quero e eu posso, então dá licença. Ou então, de repente, você tem sonhos pra tua vida. Você quer trabalhar, você quer ter uma casa, você quer constituir família, você quer ter mais dinheiro. E você fica, eu não posso porque eu tenho deficiência. E daí, por isso, é que eu tenho que ficar em casa pra sempre mexendo no celular, porque é o que me resta. Então, a gente fala de você ter o direito de construir sua narrativa e você ter informações para exercer sua autonomia tanto quanto possível. O empoderamento é aquilo que está entre a sua própria narrativa e o uso que você vai fazer da tua autonomia. Sem empoderamento, você não faz. Então, se você aprende a mexer no Windows, a mexer no seu computador, você está contribuindo com o seu empoderamento. Depois, se você não quiser usar o computador, o celular, não tem problema. Mas se você quiser, você pode. Se você quiser aprender a andar de bengala ou pleitear um cão-guia, é um investimento no teu empoderamento. Mas se você tiver conhecimento dos benefícios de um cão-guia e decidir que não é pra você, é empoderamento do mesmo jeito. Tá? Então, pensa que o empoderamento e a autonomia são degrauzinhos que você vai poder escalar para construir sua própria narrativa. A gente vai tirar os deficientes todo de uma caixinha em que todo mundo tem que ser herói ou todo mundo tá lá, coitadinho, condenado a ficar se vitimizando para sempre. Nesse espaço entre o herói e o coitadinho tem o teu protagonismo e você pode fazer o que você quiser, inclusive decidir ser herói ou coitadinho. Não tem problema. Desde que seja você que decidiu.
Essa é a diferença. Tem muita gente, por exemplo, que tem deficiência e a família decide que você vai ter que ser um gênio, porque você tem deficiência. Então você tem que ser um gênio. E essa coitada dessa pessoa, ela é espancada moralmente a vida toda porque ela não é um gênio. Ela é uma pessoa comum. Além de ser deficiente, eu sou comum. Eu não tenho um grandioso talento, eu não tenho uma audição ultrassônica, eu não tenho uma inteligência incrível, eu só sou uma pessoa que tem uma deficiência. E a coitada é espancada moralmente a vida toda porque não é um gênio. Então, gente, vamos nos apoderar das nossas narrativas. Que a nossa história seja a nossa história. É o mínimo que a gente tem direito. Vamos fazer isso de forma responsável, de forma digna, de forma íntegra. É muito confortável, às vezes, usar a nossa deficiência como manto da invisibilidade ou como desculpa de trampolim. Mas a gente pode ser mais que aquilo de errado que aconteceu com o nosso corpo, pelo amor de Deus. Deficiência não é o nosso palco, é o nosso cenário. E esse cenário a gente pode arrumar. A gente não pode mudar as cores, mas talvez a gente possa mudar a decoração. O que vocês acham?